Finalmente o Rimuru retornou do fim do tempo e espaço. Depois de tanto desespero aí, tanta preocupação dos subordinados dele, Rimuru conseguiu chegar no mundo cardinal surpreendendo todo mundo. Principalmente o Diablo, que ama tanto ele, né? E o Feldway, que achou que seria o fim do Rimuru, que ele acabaria com o mundo. Só que agora, a volta do nosso slime, os dias dele estão contados. Então já se prepara, cara. Pega a tua pipoquinha aí e bora, se acomoda. Vamos ver o que aconteceu nessa história do volume 22 comigo. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Em família, assim que o Yuki descartou algumas suspeitas com uma imaginação, a atmosfera mudou drasticamente com o comando mental do Feldway, que rugiu pelo campo de batalha. Ele ordenou que a Milin destruísse a árvore sagrada, e o olhar fixo no alvo fez o Yuki entrar em pânico, levando ele a lançar um ataque desesperado só pra descobrir que era completamente ineficaz contra a Milin. Pois é, o Yuki agora estava lutando contra ela, depois de tudo que estava acontecendo, o Guy Crimson enfrentando a Verzard e o Diablo lutando contra o Feldway no final das contas, mas a Milin sequer reconheceu os esforços do Yuki, cara. O Veldora ele seguiu com a destruição usando a garra do dragão, mas mesmo assim ele falhou. O ataque dele foi desviado sem esforço por uma barreira protetora e, cara, o casulo das partículas estelares foi ativado automaticamente durante a conjuração do Dragon Nova da Milin, se tornando quase que intocável. Reconhecendo a terrível situação, o Veldora ele pensou em manipular a probabilidade para alterar a trajetória do Dragon Nova. Mesmo que as chances de sucesso fossem mínimas, ele acreditava que poderia fazer isso, senão tudo ia ser destruído. Ele chamou o Yuki então para ajudar ele nos cálculos das coordenadas, mas do nada notou o olhar assustador da Chloe. O silêncio dominou tudo. Antes ele estava coordenado ali na batalha, mas agora estava imóvel diante da árvore sagrada, encarando a Milin de frente, cara. Sentindo que a Chloe poderia ter um plano, o Veldora e o Yuki se teletransportaram para trás dela. Lá, eles viram uma visão apocalíptica. A Milin invocando um vórtice inimaginável de destruição entre as mãos dela. A energia comprimida que ela estava colocando ali era semelhante a uma nebulosa e poderia ser o suficiente para aniquilar sistemas estelares inteiros, superando em muito qualquer coisa que ela já tinha desencadeado antes. O Veldora ele reconheceu a esmagadora força, admitindo que a derrota era iminente, né? Ele percebeu que até mesmo ele não conseguiria neutralizar ela. E enquanto o Feldway já estava triunfante dessa vitória, a Milin disparou o Dragon Nova. O raio ele foi direto em direção à árvore sagrada, quase que na velocidade da luz. Os guerreiros que estavam ali embaixo, que tinham lutado para proteger a sua terra, agora estavam prestes a ser aniquilados. Só que ninguém se desesperou. Eles aceitaram o seu destino com um sentimento de realização. No momento exato da destruição, o impossível aconteceu. O espaço começou a se ondular e de repente uma pessoa apareceu. O cabelo fluía como o vento, lindo, maravilhoso, como se estivesse congelando a explosão ali, cataclisma, tá ligado? E aí tudo desapareceu sem deixar vestígios. O mundo ficou literalmente intacto. Daí, um grito quebrou a atmosfera toda. A voz era inconfundível para todo mundo. O temível Dragon Nova tinha sido anulado. Como se ele já soubesse tudo, a Chloe não hesitou e com certeza ali correu pra frente e abraçou a única pessoa que poderia ter salvado todo mundo. O Rimuru, irmão. Ele apareceu, ele se virou. Mano, é coisa absurda, entendeu? Quando ele veio na frente da Milin, descontrolada, no pior momento possível, exatamente quando ela tinha disparado o Dragon Nova, mesmo que aquele momento fizesse parte do plano, ficou claro que a alegação da Ciel em executar, né, todo aquele pulo, salto no tempo e tal, tinha sido um exagero. Um acidente aconteceu no meio de transporte, tá? Apesar da atitude indiferente da Ciel, como se fosse a brabona do negócio, o Rimuru, ele no final das contas não foi enganado. Em vez de simplesmente cancelar o ataque, a Ciel escolheu segregar esse ataque no espaço imaginário, forçando o Rimuru a suportar os seus efeitos em primeira mão. Ou seja, ele cambaleou, ele sentiu que parecia ser uma ressaca terrível, então ele percebeu a verdade. Ciel fez ele absorver esse ataque aos pouquinhos, um fato que convenientemente evitou ele de mencionar, né? A decisão de deixar isso pra lá foi imediata e o Rimuru focou na situação, apenas para ser recebido pelo alegre abraço da Chloe, né? E a exclamação dela estava muito aliviada. Ele ficou um pouco perturbado quando ela confirmou a identidade e tal, e aí ele perguntou por que ela não tinha se refugiado no labirinto, e a Chloe explicou que tinha trazido Gaia junto depois de sentir a angústia da Milin. E aí se tornou evidente que a presença do Gaia estava ajudando a quebrar o controle mental da Milin
Meilin. Encantado com isso aí, esse desenvolvimento, o Rimuru instintivamente ele deu um tapinha na cabeça da Chloe, só que logo ele se desculpou. Pra surpresa, a Chloe aceitou o gesto e pediu mais elogios. Só que a Ciel, ela prontamente alertou que aquilo poderia ser considerado inapropriado, e o olhar penetrante do Leon reforçou que aquele não era o momento para relaxar. O Rimuru então ele redirecionou o foco dele para a batalha que ia acontecer. Ele se virou pro Veldora, que como sempre estava ansioso pelo reconhecimento, né, se gabando dos seus esforços na ausência do seu mestre, e com aquela habitual risada calorosa do Veldora, ele declarou a sua vitória sobre a galera, o Dagruel e tal, levando o Rimuru a prometer ele uma recompensa, uma poderosa arma mágica para o seu corpo demoníaco temporário. Os pensamentos do Rimuru começaram a vagar brevemente para a batalha, né? Agora, com tudo acomodado no seu lugar, o Rimuru decidiu que mais tarde ouviria mais detalhes e falaria, né, expressaria gratidão por todo mundo. Eles estavam ali na celebração do reencontro dele, o Yuki também estava presente, né, marcando a próxima fase dos eventos, e do nada uma queixa inesperada acabou interrompendo o Rimuru. O Yuki, ele falou sobre um ressentimento que ele tinha, né? Acabou pegando ele de surpresa. O Rimuru até perguntou o que ele tinha feito e tal, só pro Yuki, furioso, acusar ele de sobrecarregar ele com algo insuportável. Mesmo que a Meilin parecesse pronta ali pra ação, a frustração do Yuki era muito intensa, né? Intensa o suficiente para exigir atenção. Tecnicamente agora eles eram aliados, mas considerando todas as tentativas anteriores do Yuki de manipular o Rimuru não sentiu muita inclinação para ajudar ele. Só que, se lembrando que o Yuki tinha sido o aluno da Shizu, ignorar ele completamente parecia errado também, então ele decidiu pelo menos ouvir o Yuki. Sem consideração pela posição do Rimuru, o Yuki desabafou através da comunicação mental. Ele revelou que a consciência de Mariabel, né, tinha sido fundida com a consciência dele. Constantemente repreendido e zombando por Mariabel ali, o Yuki estava sempre à beira do desespero, e o Rimuru reconheceu o quão terrível isso parecia. Só que essa era uma extensão da sua simpatia. Quando o Yuki desesperadamente implorou pela ajuda, o Rimuru recusou categoricamente. Ele não via razão para se envolver nessa confusão. Se o Yuki estava lutando para lidar com isso, o problema era dele, não era do Rimuru. Além disso, o nosso querido Slimezinho se destacou, né, com a presença de Mariabel, que estava ligada a um artefato também de poder extraordinariamente caro. Em vez de tentar se livrar dele, o Yuki deveria simplesmente aprender a coexistir com Mariabel, sacou? Isso como a sua própria experiência com a Ciel. O Rimuru sabia que os núcleos de divindade eram inestimáveis, e em forma de relação ali, quando eles têm uma relação de trabalho, essa é a melhor abordagem, porque os dois trabalham juntos. Além disso, como uma forte identidade de Mariabel já estava solidificada, a separação era provavelmente impossível. A Ciel, então, confirmou essa suposição, solidificando ainda mais a postura do Rimuru. Da Chloe também concordou, se referindo à própria fusão com a Cronoa que ela também tinha. Ainda assim, a Ciel tranquilizou o Rimuru com uma declaração. Ela sempre permaneceria ao seu lado. Um arranjo que o Rimuru já tinha aceitado há muito tempo. No final, a reclamação do Yuki imediatamente foi descartada, deixando ele em desespero, mas em vez de sentir qualquer simpatia, o Rimuru só pensou, tipo, bem feito pra você. O Rimuru, ele tava ansioso pra comemorar adequadamente o retorno dele e sabia que lidar com a Meilin era uma prioridade antes de causar mais destruição, né? Então ele foi muito rápido, agarrou ela, só que assim que ele chegou e tal, ele foi surpreendido por uma cabeçada devastadora. Isso lembrou ele de que mesmo com as habilidades de anulação de dor, ele ainda poderia sentir um certo desconforto. Frustrado pelos ataques repetidos ali, sem disposição para suportar mais, o Rimuru considerou brevemente se transformar na sua forma de slime para poder conter a Meilin. Só que a ideia era quase que ridícula. Antes que ele pudesse agir, então, o companheiro interveio com algumas reclamações, desafiando a compostura dele. Mesmo que fosse verdade que a Meilin ainda estivesse no seu estado frenético, absoluto e tal, ele estava reagindo, de certa forma, às chamadas de Gaia, respondendo ao Veldora, sinalizando toda a consciência dela que estava retornando gradualmente. Então o Rimuru confiava que, com o tempo, ela vai voltar a si, e quando isso acontecesse, ele iniciaria o seu contra-ataque. Na real, a vitória nunca foi uma questão para ele. Definir as condições exatas para o sucesso é que era a chave. Por isso, ele ignorou toda a provocação de todo mundo, se divertindo vendo a frustração crescer no rosto dos inimigos. E o Diablo, sempre leal, ele também expressou o apoio, né, pro Rimuru. Só que o Rimuru notou uma parada alarmante. O Diablo estava em péssimo estado. O corpo dele estava começando a colapsar por conta dos danos irreparáveis, né, do vazio que ele estava dentro do corpo. Uma parada que nem a regeneração mágica dele estava conseguindo restaurar. Ou seja, ele estava perto da completa desintegração, era só questão de tempo. Apesar disso, o Diablo permaneceu impassível. Chegou até a aceitar a morte dele com a fé inabalável de que um dia ele retornaria para servir o Rimuru novamente. Impressionado com a resiliência, mas sem querer deixar ele desaparecer, o Rimuru viu só uma solução: usar as suas células onipotentes, assim como fez com o Zhejion.
Diferente do Zeshion, no entanto, ele hesitou, porque ele sabia que o Diablo ele faria um espetáculo desnecessário desse gesto, né? Só que conforme o corpo dele continuava se deteriorando, não tinha mais escolha. Disfarçando então uma parte do seu corpo como uma poção de recuperação, ele enviou essa parte para o Diablo por teletransporte, garantindo que ninguém interferisse. Como esperado, o Diablo exagerou, declarando a intenção dele de guardar a poção para uma herança familiar, até que o Rimuru interrompeu e falou: pô, mano, bebe isso aí, entendeu? Imediatamente, uma ordem. E aí, mano, ele não teve como negar uma ordem. O Diablo bebeu e teve uma recuperação instantânea. Então ele interrompeu o colapso todo e restaurou completamente a força dele. O Diablo proclamou que agora ele não tinha mais nada a temer. E detalhe, como o Zeshion, ele tinha pedaços, células do Rimuru dentro do corpo dele agora. Diablo também se tornou um filho do Rimuru, um subordinado direto num nível absurdo. Enquanto isso, o Feldway ainda representava uma ameaça significativa, né? E o Diablo ele seria essencial para ganhar tempo. Para surpresa do Rimuru, o Aciel revelou que os graves ferimentos do Diablo foram auto-infligidos e não causados pelos ataques do Feldway. Foi um raro erro de cálculo de alguém que geralmente era tão preciso. Então, quando realizou isso tudo, o Rimuru sentiu um inesperado parentesco agora com o Diablo. Afinal, nem mesmo o Diablo era perfeito, né? E querendo encorajar ele, ofereceu algumas palavras de elogio, levando o Diablo a ter uma reação exagerada e ficar muito feliz. O entusiasmo dele era tão dramático como sempre, chegando ao ponto de até chorar um pouquinho, escorrer lágrimas dos olhos porque caiu um cisco aqui no olho. E era um claro sinal de felicidade. Mesmo que o Rimuru achasse isso excessível, a motivação, né, do Diablo tornava mais fácil confiar nele quando ele estava nesse patamar aí. Com a confiança agora reafirmada, o Rimuru deixou a luta do Diablo e voltou a atenção para Milin. Ele queria só quebrar o estado frenético dela e libertar ela o mais rápido possível. Enquanto ele continuava chamando pela Milin, ele começou a avaliar a situação. Ele percebeu que só ele, Veldora e Gaia poderiam provocar alguma reação nela. A influência do Gaia parecia mais forte, só que a Milin ainda não demonstrou sinais de recuperação completo. Em vez de acabar com isso e tal, um impasse sem fim, o Rimuru ele buscou uma abordagem mais eficaz, reconhecendo a importância de alcançar a consciência da Milin. Então ele ativou o Arcus, né, a magia de vigilância, para poder exibir o estado da velha Uranásia. Nesse momento é que veio a surpresa. Aqueles que tinham sido transformados em estátuas de gelo, todos foram revividos, incluindo Frey, Testarossa, Zeshion, Gabiru, Xion, entre outros também. Até mesmo a Carreira e a sua equipe tinham retornado ao normal. Foi um alívio por conta do cenário caótico que estava rolando. Só que a reversão do feitiço não parecia ter sido obra do Veldora, deixando o Rimuru um pouco intrigado sobre qual método tinha sido utilizado. Ele sabia que desfazer essa magia seria uma tarefa extremamente difícil. Até a Ciel imediatamente afirmou que poderia ter conseguido reverter o feitiço, só que a explicação não inspirava muita confiança. No entanto, não tinha tempo para eles discutirem. Eles, entendendo toda a consciência, né, para Testarossa através de comunicação telepática agora, o Rimuru foi surpreendido por uma resposta emocional. Uma aclaração de que, pô, a súbita ausência dele, do nada ele desaparecer, preocupou todo mundo. Mesmo para ele, que tinha sido um desaparecimento breve, para todo mundo que estava ali, todo mundo estava com medo de perder o Rimuru, e era um medo genuíno de perder o seu mestre. Enquanto ele se sentia um pouco culpado, né, por causar essa preocupação desnecessária, ele sabia que o Feldway era o único verdadeiro responsável. Assim que a Milin fosse libertada, ele pretendia fazer o Feldway responder por isso. Com a Testarossa agora confirmando que a batalha contra a Velzard tinha sido intensa, mas sem baixas, o Rimuru conseguiu voltar o foco totalmente para a Milin, esperando tirar ela do transe. Ele intensificou a ligação, lembrando ela dos seus amigos que todos estavam seguros. Gaia ecoou seu pedido, aumentando ainda mais a pressão para romper a influência sobre a Milin. E aí, ele evocou a possibilidade de lágrimas, mano. Com a tentativa de, sei lá, desencadear uma reação emocional dela, e alguma coisa mudou. A Milin, ela se agarrou a essa brecha como se fosse um longo vídeo em pausa. Ela voltou do nada ao normal. A transformação foi instantânea, cara. E o Rimuru ficou um pouco atordoado. Se foi por causa dos seus aliados seguros, através do Argus e tudo mais, ouvindo essas palavras, né, ninguém sabe. Mas alguma coisa finalmente alcançou ela. Quando a energia sinistra desapareceu, a Milin estava completamente de volta agora. A Clove e os outros olharam, né, para a facilidade em que ela se recuperou, tornando ainda tudo mais surreal do que parecia. O alívio por ver ela de volta em si foi muito grande, mas o Rimuru, ele não estava disposto a deixar essas coisas passarem despercebidas. Mesmo que tentasse minimizar a destruição que ela causou, ele permaneceu firme, determinado a responsabilizar ela por isso tudo. Com a Milin finalmente recuperada, o campo de batalha mudou.
A frustração dos inimigos era evidente, só que a camaradagem também era. O Diablo ele ficou lá, ele ficou vigilante, garantindo que nenhuma outra interferência acontecesse, enquanto a Chloe e o Veldora, drenados ali com a longa batalha, caíram exaustos sobre as árvores sagradas ali, as folhas. E o Rimuru avaliou a situação. Foi então que chegaram a notícia de que a Meline também tinha causado um tumulto na Torre do Céu. Mesmo que ela negasse, né, isso de qualquer forma, qualquer envolvimento, as evidências esmagadoras, tudo apontava para a culpa dela, né? Principalmente por conta do ataque do Dragon Nova dela. Sem como defender as situações, o Rimuru então ativou o Argus, que era a magia de vigilância de novo, para avaliar o campo de batalha, e o que ele viu foi o puro caos, forçando todo mundo a convergir para uma batalha, que era uma guerra em grande escala agora que estava em andamento. A Luminous, ela assumiu o comando liderando a defesa contra os invadores de outro mundo e com outras figuras importantes ali ocupando a Velzard, enfrentando o Leon, então Ramírez focada no labirinto, a Meline fora de controle, sem mais ninguém disponível, a Luminous carregou o peso de manter a ilha, sacou? Daí o Rimuru ele reconheceu os esforços dela, sabendo que a intervenção provavelmente evitou uma catástrofe gigantesca. Basicamente o Feldway foi ocupado por causar isso tudo e tal. O Rimuru ele entendeu que essa crise era uma crise que precisava ser tratada muito rápido, então ele estava determinado a derrubar o Feldway e ele se preparou para a batalha. A Meline, que estava energizada agora, estava pronta para ajudar. Só que a Sylvia inesperadamente interveio nisso aí. Ela botou um alerta ali, e no caso era a forma que surgiu lá o Feldway, tinha uma semelhança impressionante com o Veldanava, o Rei Dragão Estelar. E mesmo que o Rimuru tivesse rejeitado anteriormente a aparência do Feldway como nada mais do que uma estética, essa reação súbita adicionou um peso do nada no confronto. A Meline, quando ouviu a comparação, ela não ficou com nenhuma resposta emocional, né? Porque era o pai dela, o Veldanava. Ela simplesmente reconheceu que não tinha lembranças do seu pai, e portanto ela não tinha nenhum apego àquela figura. O Rimuru, então, ele solidificou a estratégia dele, e assim que derrotasse o Feldway, ele ajudaria o Guy, enquanto a Meline seguiria para a Torre do Céu para estabilizar a situação. Mesmo que a Meline tenha sugerido inicialmente resgatar a Frey e os outros, o Rimuru se lembrou de que eles já tinham sido libertados e que os seus esforços seriam melhor empregados em outro lugar. Além disso, ela precisava consertar, né, a reputação dela depois do surto da destruição. Relutante, ela acabou concordando, né, demonstrando uma certa compreensão do que ele estava falando, da gravidade da situação, e enquanto isso o Veldora tentou se desculpar, ofereceu para acompanhar a Meline, que era uma tentativa óbvia de evitar um combate direto, mas o Rimuru, percebendo as intenções dele, alertou sobre a presença da Velzard na Torre do Céu, apontando que ela estava tensa e altamente alerta. Daí, né, o Veldora tinha medo dela, né? E detalhe, ainda tinha algo a mais. Não era só uma prontidão para uma batalha, ela parecia cautelosa com alguém. Seguindo o olhar da Velzard, o Rimuru notou uma presença inquieta. Uma criança pequena estava sentada no ombro ali de uma enorme fera, balançando as pernas, preguiçosa. A visão era tão bizarra, tá ligado? Que o arrepio correu todo o campo de batalha. Rapidinho, a Ciel identificou a entidade como Ifarash, o dragão destruidor de mundos, confirmando que ele já tinha passado muito do ponto de impedir a sua manifestação. Agora as únicas opções seriam derrotar ele e afastar ele. O Veldora estava muito menos confiante agora, né? Ele falou que tentaria não irritar a sua irmã, tá? Pra não dar problema. Mas independentemente disso, cara, aquele era um problema até maior para Meline e pro Veldora lidarem. Com algumas palavras finais e cautelosas então sobre a força de Ivaraj, o Rimuru deixou o assunto para eles, confiando que juntos eles seriam capazes de lidar com essa ameaça. Resolvendo esse ponto, ele voltou a atenção pro Feldway, pronto para entrar em ação. Só que quando se preparou para apoiar o Diablo, ele percebeu que a luta já estava chegando quase ao final. O Feldway, que o Rimuru esperava ser um grande obstáculo, tinha sido completamente dominado pelo Diablo. A batalha se tornou unilateral. Por quê? Diablo agora está muito mais forte depois de absorver o corpo do Rimuru. O Rimuru e os outros viram aquilo como espanto. Ficou claro que a derrota do Feldway seria iminente. Diablo amassa mais uma vez, meus amigos. Então me conta aí, cara, o que você tá achando dessa batalha? O que você acha que pode acontecer daqui pra frente? Assim nós finalizamos mais um capítulo, mais uma coisa incrível de Tensei, e eu espero poder trazer mais histórias como essa por aqui. O final desse volume, o final da história de Tensei, se eu não me engano vai ter só mais um volume, mas vai ser um volume incrível pra gente poder conversar, fora o anime que ainda vai ser lançado e muita coisa. Bom, família, eu espero que vocês curtam. Se curtiu e quiser acompanhar mais Tensei, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque é muito importante o sininho ativado para você receber as notificações. Vim correndo aqui acompanhar quando eu contar mais história do nosso slimezinho, hein? Eu sei que muita gente aqui já adora, sempre acompanha, mas é sempre bom ter novidade. Tamo junto demais, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!